Olá, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre funcionalismo linguístico nessa série de videoaulas do Letras à Distância. Muito obrigado pela sua presença, pela sua assistência. Lembrando que você pode fazer a sua pergunta, deixar lá no chat para a gente. Depois que você assistir a sua aula, a gente pode ir lá e responder, ok? Então, funcionalismo linguístico, continuando a nossa reflexão, vamos aqui a esse quadro. De um lado, os aspectos, do outro, os grandes paradigmas, o paradigma formalista e, no último espaço, na última coluna, o paradigma funcionalista. Então, quanto ao aspecto contextual, o formalista parte apenas do texto. Não leva em conta o contexto. Já o paradigma funcionalista leva em conta o texto mais as informações extralinguísticas, o contexto, ok? Logo fica claro que o formalista não se preocupa em analisar a linguagem em contexto, enquanto o funcionalista, sim, o contexto é fundamental para entender o funcionamento da língua. Quanto ao aspecto da unidade de análise, a unidade de análise do formalista é a gramática, compreendendo aí que interessa olhar o morfema e o fonema. Lembram? O estruturalismo olhava apenas a estrutura interna da língua. E aí, compreende-se como estrutura interna, fonema, morfema. Mas o paradigma funcionalista, que olha para o elemento externo, vai ter como análise, unidade de análise, a função, ou seja, a perspectiva do ato de fala. Toda vez que alguém fala em contexto real, essa será a unidade que interessa ao funcionalista. Do ponto de vista do objeto de estudo, o objeto de estudo do formalismo, enquanto paradigma, é a competência linguística. Mas, para o funcionalista, interessa estudar como objeto, o objeto de investigação é a competência sociocomunicativa. Por que sociocomunicativa? Porque o sujeito, quando se comunica, ele se comunica como? No meio de outros interlocutores, sofrendo pressões desses interlocutores, consciente ou inconscientemente. Um outro aspecto bem distinto, numa análise e noutra, é o aspecto da aquisição. Para o modelo de explicação do funcionamento da linguagem, não há uma aquisição de fora para dentro, porque o sujeito já é dotado imanentemente da condição de falar. Ele já nasce, é como se fosse genético, né? Não há aquisição, há apenas um exercício, um desabrochar daquilo que já está dentro dele. Mas, para o paradigma funcionalista, você só vai falar se você estiver entre outras pessoas, se você inferir o significado das palavras usadas por outras pessoas. Quer um exemplo? Quando uma criança diz um palavrão, uma criança de um ano que está em processo de aquisição da linguagem, ela tropeça e diz aquele palavrão que você sabe, né? E aí o que acontece? Ela é repreendida. Todavia, ela não tem noção. Ela ouviu o seu pai, a sua mãe, a criança aprendendo por imitação, e aí repete que naquele contexto de aborrecimento, ela tem que dizer aquilo, porque é aquilo que expressa verbalmente o seu estado de ânimo. Então, para o funcionalista, a aquisição se dá por meio da imitação, do uso, da convivência social. Um outro aspecto é muito importante, é o aspecto da língua. Como é que o formalismo entende a língua e como é que o funcionalismo entende a língua? O formalismo entende a língua como um mero código, como um sistema fechado, como se as palavras fossem a etiqueta dos objetos. Já o funcionalista, não. A linguagem é dinâmica. O nome que nós damos aos objetos podem se modificar de acordo com o contexto. Quer ver um exemplo? Um casal. Quando em paz, um chama o outro de amorzinho, benzinho, né? Quando brigam é João Roberto de Oliveira. Já perceberam isso? Muda o tratamento. Por quê? Mudou o contexto. O sujeito é o mesmo. Amorzinho é o mesmo que João Roberto de Oliveira. Entenderam? Então,
a linguagem é vista como uma atividade do sujeito, uma ação que o sujeito realiza ao optar por uma forma linguística para expressar o seu pensamento. Um outro aspecto é a questão dos universais linguísticos. Universais linguísticos seria o seguinte: em todas as línguas há as mesmas características. O formalista acredita que sim. Por quê? Sendo a língua genética inata, interna, o cidadão nascendo no Brasil ou na China, ele está dotado da mesma estrutura, do mesmo aparato mental, racional, que o possibilita, que o condiciona, que o faz falar. Entende? O idioma é um mero detalhe. Para o paradigma formalista, não. Você não nasce com esses universais. Você adquire na convivência social. Ok? Então, são duas maneiras de ver a questão dos universais linguísticos. E o objetivo da análise da linguagem do funcionalista é diferente do formalista. O formalista descreve a regularidade, as regras da boa ou da má formação. Existe certo e existe errado no uso da linguagem para o formalista. Para o funcionalista, não. Existe o adequado, ou seja, a palavra adequado é central para explicar um determinado uso numa determinada situação e não em outra, ok? Então, são dois grandes paradigmas que estudam os mesmos aspectos relativos à linguagem por lentes diferentes. É como se uma tivesse um grau diferenciado do outro ou uma cor diferenciada da outra. Perceberam? Mais um quadro aqui. O paradigma formal toma a língua como um conjunto de sentenças, mas o funcional toma a língua como um instrumento, uma ferramenta para os sujeitos interagirem em sociedade. No paradigma formal, a função primária da língua é a expressão do pensamento, enquanto para o paradigma formal, a função primária da língua é a comunicação. No paradigma formal, a competência linguística é a capacidade de produzir, compreender e interpretar sentenças. Já no paradigma funcional, competência comunicativa, não linguística, comunicativa, é a habilidade de promover a interação social por meio da língua. No paradigma formal, as sentenças são descritas independentemente do contexto. São sentenças inventadas. Para o paradigma funcional, não. Os textos são descritos, estudados, analisados, quando retirados de contexto. No paradigma formal, a linguagem não é adquirida, é inata, como vimos, não é? Cuja entrada de dados é restrita. Por quê? Porque os estímulos são pobres. Por isso que a linguagem vem de dentro para fora, no paradigma formal. No paradigma funcional, não. A linguagem é de fora para dentro, há uma aquisição que se dá pela descoberta do sistema, do funcionamento da língua, que subjaz a essa língua, quanto mais ele se expõe ao uso. No paradigma formal, a prioridade é a sintaxe via semântica em relação à pragmática. Ou seja, quem vem primeiro é a possibilidade de posicionar os termos na ordem correta. Os termos posicionados na ordem correta vão dar uma semântica, uma significação. E essa significação é que vai revelar a intenção do sujeito. Quando a gente pensa em pragmática, a gente pensa em intenção, ok? Isso para o paradigma formal. Para o paradigma funcional, não. A prioridade é a pragmática. Ou seja, o sujeito primeiro decide qual é a sua intenção e depois formata essa intenção em uma palavra e ao lado dela coloca outras. Ou seja, é da pragmática para a semântica para a sintaxe. Entenderam? Então são dois paradigmas diferentes que é bom a gente colocar em paralelo para a gente entender como cada um estuda a linguagem. Agora, que aspecto o funcionalismo linguístico enfatiza? O funcionalismo linguístico enfatiza o caráter instrumental, ferramental da língua. A língua serve aos propósitos intencionais, comunicativos dos seus usuários. Guarde bem isso. Com que conceito de língua o funcionalismo opera? Ou seja, para o funcionalismo, a língua é uma ferramenta de interação.
é um instrumento, é um meio pelo qual eu consigo interagir com o outro e viver na sociedade e me comunicar com ele. Perceberam? Então, queridos, vocês viram 2 quadros bem grandes e bem densos, trazendo uma comparação entre 2 paradigmas fortes nos estudos da linguagem, o formal e o funcional. Estude, releia, revise esses 2 quadros para você entender claramente o modo de compreender e de estudar a língua de um e de outro. Então, muito obrigado pela sua atenção. Até a próxima videoaula. Forte abraço!